Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Antes de iniciar esse vídeo, pessoal, não esquece de deixar o like para estar fortalecendo o canal. Se você é novo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. E pessoal, esse vídeo eu resolvi fazer ele num formato um pouco diferente do habitual, tá? Geralmente os meus vídeos são fazendo leitura de fluxo, puxando um replay. E esse formato ficou muito cansativo. Vídeos ficando com uma hora e meia de duração. Eu percebo que vocês acabam não assistindo o vídeo todo e fica muito cansativo para mim também. Então eu resolvi fazer vídeos agora num formato um pouco diferente, são vídeos um pouco mais curtos, com temas além da leitura, tá? E inclusive, se esse padrão de vídeo, esse formato agregar para vocês, vocês gostarem, deixe no comentário o que vocês acham. E eu gostaria também que vocês me ajudassem com novos temas, sugestões de vídeos, tá pessoal? Eu tô com pouca ideia para os próximos vídeos e eu quero voltar a produzir vídeo com mais frequência, porém eu preciso de ideias, tá? Eu tô bem fraquinho de ideia, então deixem aí sugestões para os próximos vídeos que eu vou estudar uma a uma com carinho e a gente vai voltando aos pouquinhos produzir mais conteúdo para agregar para vocês aqui, beleza? Pessoal, no tema do vídeo de hoje, eu resolvi trazer algo que eu noto em muitas pessoas uma deficiência nesse assunto e é algo até simples, mas que muitos acabam pecando. Por quê? Porque quando a pessoa ela busca aprender uma estratégia, ela aprende e acaba transformando aquilo num setup. Tá? E isso eu estou dizendo independente da técnica, tá? Seja ela análise técnica, fluxo ou qualquer outra estratégia. E isso acaba levando a pessoa a resultados ruins. Tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Quando a pessoa está aprendendo, eu vou dar um exemplo aqui sobre regiões de valor. Tá? Eu, por exemplo, só opero regiões de valor através da leitura de fluxo, regiões identificadas através do fluxo ou regiões identificadas no passado, mas que eu tenho a confirmação no intraday pelo fluxo, beleza? Então, por exemplo, quando a gente identifica ali as regiões no intraday, o que está dentro dos meus critérios? Eu e o Yoshio, eu tenho 3 critérios que precisam ser atendidos para mim abrir uma posição. Eu preciso ter uma região, eu preciso ter risco retorno e eu preciso de um gatilho no fluxo, beleza? Se eu tiver essas 3 informações presentes acontecendo ali, eu abro uma posição de compra ou de venda, beleza? Se uma desses 3 critérios eles não forem atendidos, eu não abro posição. Então, por exemplo, se eu tenho região, eu tenho risco retorno, mas eu não tenho um gatilho no fluxo, eu não entro na operação. Se eu tenho região, eu tenho gatilho no fluxo, mas eu não tenho risco retorno, eu também não entro na operação. Beleza? Então, eu só abro uma posição quando eu tenho os 3 critérios atendidos, tá? Isso para mim é uma regra, beleza? Só que tem um detalhe. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, pessoal, 3 regiões de valor, ok? Só que antes de eu estabelecer qual região que eu vou operar, eu preciso entender o contexto. E aí é onde eu percebo que muitas pessoas pecam. Por quê? Quando as pessoas elas aprendem a operar a região de valor, na cabeça delas, é região eu vou comprar, é região eu vou vender. Tá? Então, por exemplo, a região tá vindo de baixo para cima, eu vou vender. Tá vindo de cima para baixo, eu vou comprar. Tá vindo daqui para cá, eu vou comprar. E assim por diante. E aí a pessoa ela transforma isso num setup, tá? Porque para ela é o seguinte: chegou na região eu vou vender, chegou na região eu vou comprar e vira um setup. Só que por trás disso, pessoal, você precisa ter um contexto já definido, tá? Eu vou explicar para vocês do que eu estou falando. Imagina que eu tenho essas 3 regiões aqui já muito bem definidas, tá? Vamos colocar que aqui eu tenho a região. Deixa eu usar aqui o próprio Profit aqui, ó. Eu tenho a região do 30. Vai ficar pequenininho mesmo, tá, pessoal? Eu tenho aqui a região do 20 e aqui eu tenho a região do 10. Beleza? Eu tenho essas 3 regiões de valor.
Teoricamente, se eu for transformar isso num setup, se ele está vindo do 30 para o 20, eu vou comprar no 20. Se ele está vindo do 20 para o 30, eu vou vender no 30. Se ele está vindo do 20 para o 10, eu vou comprar no 10. Se ele está vindo do 10 para o 20, eu vou vender no 20. Teoricamente, eu percebo que muitas pessoas é isso que elas fazem. E aí o que acontece? Acaba tomando muito stop. E aí vem o que? O problema, né? Ao invés das pessoas tentarem entender onde está o erro, elas culpam a técnica. Elas culpam a região não funciona, porque o fluxo não funciona, que não sei o que. E aí culpa a mentor, culpa a técnica, culpa todo mundo, menos ela. E o que acontece aqui, pessoal? A pessoa ela transforma isso num setup. E aí é onde mora o problema. Por quê? Eu tenho 3 regiões de valor. Só que dentre essas 3 regiões de valor, pessoal, eu posso ter quais cenários? Eu posso ter um mercado que ele faz isso e faz isso. E aí, galera, eu tenho um contexto onde o mercado está lateral, tendo essas 3 regiões: região da máxima, região do meio aqui do 20 e a região do 10. E aí a galera acaba operando nessa região do 20. E o que tende a acontecer? Tomar stop. Por quê? Porque você tem um contexto lateral. Quando você tem um contexto lateral, por mais que o 20 seja uma região de valor, pessoal, é uma região que você já tem que definir que você não vai clicar ali. Você vai utilizar a região do 20 para o quê? Ou para zerar uma venda que você fez no 30, caso o mercado brigue aqui, você zera, ou para soltar uma parcial. Então, se você vendeu no 30, ele começou a brigar muito no 20, mas pelo mercado está lateral, você acredita que ele vai vir para o 10, né? Acredita que eu digo não entrando em crença, tá? Mas o fluxo está te mostrando que ele está persistente e que tem potencial de chegar no 10, então você vende no 30, solta uma parcial no 20 para tirar o seu preço médio da zona de briga, né? Tirar aqui dessa acumulação maior para tentar conduzir até o 10. Ou, se você perceber que o fluxo está sendo absorvido nessa região e que ele está com dificuldade de passar, você zera a sua operação, ok? Mas você nunca vai comprar aqui. Você nunca vai comprar, porque o contexto te mostra que as melhores regiões, elas estão nas extremidades, ok? Da mesma forma, nós podemos ter esse cenário aqui, pessoal, ó. Um exemplo aqui. Por exemplo, nesse cenário aqui, pessoal, nós temos as mesmas regiões. Só que agora nós temos o quê? Uma estrutura de alta. Beleza? Vamos lá, Yoshio. Então, quer dizer que se ele voltar no 30 e não perder, vale uma compra? Até vale. Mas antes de clicar, pessoal, eu preciso entender o seguinte: é válido, mas é a melhor região para mim comprar? E aí, quando eu trago essa avaliação, eu analiso e falo, não, a melhor região para comprar é a do 20. Por que a do 20? Porque nesse cenário aqui, no 20, o mercado já deixou um fundo validado, tá? Fundo validado que eu digo porque a partir desse movimento ele quebrou uma estrutura, tá? Então ele valida essa região. Eu tenho uma região de bipolaridade que estava sendo respeitado como resistência, ele rompeu e respeitou como suporte. E se eu traçar uma Fibonacci daqui até lá em cima, aqui eu tenho retração de Fibo, próximo ali 50% de Fibo. Então o que eu quero trazer para vocês? É região aqui no 30? É. Legal? Só que é a melhor região para comprar? Não, ela não é a melhor região para comprar. A melhor região para comprar é a do 20. O que eu quero trazer para vocês? Eu tenho mais probabilidade de acerto no 30 ou no 20? No 20.
O 20 é o que nós chamamos de beira de barranco, é a região onde, se o mercado perder, que é uma região de fundo válido, ele indica reversão da alta, tá? E aí eu vejo muita gente comprando aqui, toma stop e o mercado volta a subir. E aí, galera, não é que é errado você comprar no 30, tá? O 30, ele é região? É. Beleza, eu sei que se eu comprar no 30, eu estopo atrás da região? Sim. Eu tô vendo um gatilho no fluxo? Sim. Eu posso entrar? Eu posso. Não está errado. Só que você tem que entender que você tem uma probabilidade maior de stop aqui do que aqui, porque quem está sustentando a estrutura não é esse cara aqui, é esse cara aqui. Então, enquanto o mercado não perdeu 20, a estrutura ela é de alta. Aqui, por mais que ele perca o 30, pessoal, e te stop, a estrutura ainda é de alta. Ou seja, o mercado pode sim te estopar e voltar a subir. Então, galera, o que eu quero que vocês entendam? Que você saber ler fluxo, saber identificar as regiões de valor, vai te colocar à frente de muitas pessoas. Só que você não pode transformar isso num setup. Porque pensa comigo, galera, imagina que o mercado ele está subindo o dia inteiro e ele já subiu aí seus 70 pontos, certo? Pô, você tem uma região de valor aqui, ó. O que você tem que entender aqui, galera? Pô, é uma região de valor, mas olha como eu já estaria comprando caro o dólar. Né? O dólar tá vindo lá de 60, 70 pontos para baixo. Será que vale a pena mesmo eu comprar aqui? Pô, mas é região. Mas eu tô vendo uma absorção. Eu tenho um stop aqui abaixo dessa região, certo? Tá errado? Não tá errado. Mas você tem que entender que essa operação ela tem uma probabilidade já maior de você ser estopado. Por quê? Porque você já está com o dólar trabalhando em patamares caros. Tá? Onde então você teria uma região mais interessante para comprar? Se você tem uma tendência de alta, você pode procurar o que? O último fundo validado, ou seja, a última mínima que quebrou uma estrutura, então de repente aqui. Ou se você quer ainda ter um contexto mais conservador, um pouco mais assertivo, você vai traçar uma Fibonacci. E dentro das regiões de correção, você olha onde estão as regiões de valor dentro daquela zona de correção e opera nela, ou seja, a beira de barranco, onde o mercado se perder, você sabe que ele vai vir para uma reversão, tá? Então, da mesma forma, galera, eu até estava conversando com um aluno esses dias, isso eu estou trazendo no fluxo, galera, porque é a técnica que eu opero. Tá? Mas, por exemplo, eu posso utilizar, galera, essa mesma informação dentro da análise técnica. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina, galera, que eu tenho aqui um mercado lateral. Beleza? E aí, de repente, você fez um curso, né, com o seu mentor. E o seu mentor muitas vezes te ensinou da forma correta, né? Só que você foi lá e setupizou a coisa. O seu mentor ele te falou o seguinte: eu vou te ensinar um padrão de candle. Isso aqui é um padrão de candle para você comprar e pôr o stop abaixo da mínima. Esse cara aqui é um padrão de candle, né, de força compradora, onde você vai comprar e vai pôr o stop atrás dele. Legal? Quando você estuda padrão de candle, você vai encontrar muito dessas informações, ok? Está errado? Não, não está errado. Só que a galera, ela acaba setupizando a coisa de um jeito que ela vai comprar um dia aqui e vai dar certo. Só que vai ter um outro dia, ela vai comprar aqui e ela vai dar errado. E aí ela vai ficar de 10, 5 dá certo, 5 dá errado. E aí ela começa a acreditar que aquilo é um jogo,
tá? Só que na realidade, pessoal, da mesma forma que eu expliquei região de valor para vocês têm que se perguntar o seguinte: qual que é o contexto? Onde que se formou aquele candle? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho um mercado lateral e eu tenho, por exemplo, da mesma forma, tá, pessoal? Eu tenho aqui na máxima o 30, eu tenho aqui no meio o 20 e tenho aqui na mínima o 10, beleza? De repente, galera, o mercado vem caindo aqui, até dar um exemplo aqui, ó. Ele vem aqui, aí ele chega aqui no 20 e deixa um martelinho. O que você acha que você vai comprar esse martelinho e você tem uma probabilidade maior de tomar stop ou de acertar? Galera, tomar stop. Você vai comprar aqui, você vai pôr stop aqui, você vai tomar stop. Agora, imagina, galera, que esse mesmo martelinho ele se forma aqui. Olha a diferença. É o mesmo padrão de candle, só que é um padrão de candle comprador numa região de compra. Ou um exemplo aqui, ó. Você tem uma estrutura de alta. De repente, ele faz isso aqui, ó. E ele deixa um martelinho aqui. E você compra e põe o stop aqui. O que você acha que vai acontecer com esse trade? Provavelmente você vai tomar stop. Por quê? Porque você está comprando em regiões bem caras, onde o mercado tende a ter um desequilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, tende a aparecer muito mais vendedor, e você acaba comprando praticamente próximo à máxima do dia. Agora, pensa nesse cenário aqui. Você tem uma tendência de alta muito clara, de repente o mercado volta para testar uma zona de suporte dentro de uma retração de Fibo, por exemplo, e ele deixa um padrão aqui. Olha como o contexto ele é diferente, né? Então, quando eu falo da técnica, pessoal, é por isso que eu bato na tecla. Não é a estratégia que te faz vencedor no mercado. Não é. Por quê? Porque no final, se você aprender o padrão de candle, se você aprender região de valor, qualquer técnica que você venha aprender, se você não souber interpretar preço, se você não entender que no mercado é saber fazer bons negócios, comprar barato e vender caro, você vai ser perdedor no mercado. Tá? Então, é a mesma coisa o Marobozu, né, ou barra elefante. Galera, se essa barra elefante, eu vou pegar até no gráfico aqui, ó, para mostrar para vocês. Por exemplo, ó, vamos pegar esse cenário aqui, ó, do dólar. Eu tenho aqui, por exemplo, o mercado que ele deixou uma mínima, subiu, e eu tinha aqui dentro dessa região aqui, ó, um suportezinho. Quando eu tenho uma barra compradora próximo à região de suporte, numa região que ele já tinha desenhado aqui, e ele deixa esse candle comprador, esse é um cenário que é diferente desse daqui, por exemplo, que também é uma barra compradora. Ele é uma barra compradora igualzinho essa, porém aqui, pessoal, próximo a uma região de topo, depois do mercado já ter subido tantos pontos. E aí o que você vai fazer? Você vai comprar aqui, você vai pôr seu stop aqui. Você vê que ele até sobe um pouquinho, mas ele volta, ele te estopa para depois ir embora. Então, galera, é onde esse candle, ele é igualzinho esse. Só que esse foi formado numa zona de suporte. Esse aqui está se formando numa zona próxima a uma resistência. Então, é a mesma coisa de região de valor, pessoal. Você pode ter ali 10 regiões de valor na sua tela. Você leu, você é um cara que sabe ler fluxo muito bem. A região ela se forma e fica muito claro para você que ali é uma região importante. Só que você, antes de clicar, você precisa determinar o que? Tá, essa região ela se formou onde? Tá? E é esse onde que vai trazer o diferencial nos seus resultados. Eu vou trazer um exemplo aqui num gráfico. Vamos imaginar aqui, pessoal, para
segunda-feira, né? Eu tô gravando esse vídeo dia 4, hoje é sábado. Vamos pegar um cenário aqui para segunda-feira. Olha o que o mercado fez aqui no dia anterior, né? Ele subiu e devolveu todo o movimento, beleza? Vamos colocar aqui na segunda-feira, pessoal, o mercado abre aqui próximo do 0 a 0 e ele precifique uma região de valor aqui, ó. Ok? Essa região de valor, ele briga, ele volta, ele precifica uma outra região de valor aqui e rompe máxima, beleza? Nisso, ele define uma outra região de valor aqui, faz um pullback aqui e rompe mais uma máxima, beleza? Legal. E aí ele precifica uma região de valor aqui. O que eu vou analisar aqui, pessoal? Se ele voltar nessa região aqui, eu vou comprar dólar? Não está errado, ok? Mas galera, essa compra, ela tem uma probabilidade muito grande de dar stop. Por quê? Porque o mercado, se você pegar na sexta, ele fez a mínima do movimento lá no 64, no dia, ele vai ter deixado uma mínima aqui perto do 74 e você tem uma máxima lá no 97, beleza? O que seria mais prudente você fazer aqui? Você traçar uma FIBO do dia e provavelmente você vai ter um fundo validado em alguma região onde o mercado, por exemplo, deixou uma bipolaridade aqui. Você pode traçar uma FIBO da mínima de sexta até aqui, onde você vai encontrar fundo validado aqui, que é a mínima do dia. E aí qual que se torna as melhores regiões para você comprar? Essa ou essa? Essa daqui, nem tanto. Beleza? Aí de repente, pessoal, ele faz isso, você não compra, ele respeita e rompe mais uma máxima. E aí, galera, quanto mais caro o preço vai ficando, mais perigoso essas regiões para você comprar vai ficando. E aí você tem que entender que se você não pegou o movimento na origem, ou você agora precisa ter paciência para aguardar um pullback saudável, ou aguardar ele chegar numa resistência importante para você vender contra a tendência. Você também não pode sair caçando topo, né? Se o mercado você tem resistências para cima, pessoal, e o mercado tá numa estrutura, ele tende a ir testar aquelas resistências. Por que, Yoshio? Porque toda região de topo e fundo, pessoal, são regiões de liquidez, alta liquidez. Isso significa que o mercado ele vai testar esses pontos, tá? O mercado ele é um eterno caçador de liquidez, pessoal. A liquidez ela é o combustível do mercado. Então todas essas regiões onde o mercado deixa liquidez, o mercado tende a testar. Então por que o panorama pré-mercado ele é importante? Pô, se o mercado ele acabou de ganhar uma zona de liquidez importante e ele tem ali alvos para cima, cuidado em ficar caçando venda o tempo todo aqui. Ou você aguarda um pullback saudável, tá? Quando eu falo pullback saudável, são pullbacks onde o mercado tem uma correção mais profunda. Respiros rasos, por exemplo, não são pullbacks saudáveis. Por quê? Porque você está comprando caro. Então, um pullback saudável é sempre aquele onde ele devolve ali próximo a VWAP, ou próximo a 50% do movimento, ou pelo menos a um fundo validado. O que é um fundo validado? É onde originou um movimento, tá? Então, se você tinha uma região que estava brigando muito, o mercado a partir daquela região, ele devolveu uma correção saudável e é daquele momento surgiu um fundo que originou a quebra da estrutura, um bom ponto de pullback é próximo a esse fundo. Cuidado com essas regiões onde o mercado faz pequenos respiros. O mercado tende a dar muito stop nessas regiões, beleza? Então, esse vídeo, pessoal, foi para mostrar para vocês que você pode aprender região de valor e operar fluxo. Você pode aprender análise técnica e estudar um padrão de candle. Só que os seus resultados só vão vir quando você for um bom leitor de fluxo, for um bom identificador de regiões,
Mas, além disso, você precisa ser um bom negociador. Você tem que olhar e falar, cara, onde é um bom ponto para comprar? Eu tenho aqui 4 regiões de valor. São 4 regiões que eu sei que o mercado vai brigar. Mas dessas 4, onde está a região mais interessante? Onde está a região onde o mercado, se perder, ele reverte? Ou seja, à beira de barranco. Onde está a região onde eu estou comprando barato? Onde está a região onde o mercado é um pullback saudável? Ok? Ou então eu quero vender contra a tendência intradiário. Onde é a melhor região para mim vender contra a tendência se o mercado chegar lá e o fluxo confirmar uma região de valor no intraday e confirmar pelo gatilho no fluxo? Mesma coisa se você está aprendendo análise técnica. Pô, eu gosto do martelinho, eu gosto do marubozu, mas onde está esse martelinho? Onde está esse marubozu? Ele está no meio do nada ou ele está numa zona de suporte? Mesma coisa, ao contrário. Onde se formou esse padrão de candle? Ele se formou próximo a um suporte ou próximo a uma resistência? Vocês estão entendendo? Muitas vezes, galera, um padrão de candle, ele se forma no meio do nada. No meio do nada. Você tem um mercado totalmente lateral e ele se forma no meio do nada. Só que você fica bitolado no padrão de candle, você compra ele aqui, põe um stop aqui, o mercado fica te socando de um lado e do outro aqui. E a mesma coisa é válido para a leitura de fluxo. Você tem região de valor que se forma no meio do nada. E aí você compra e vende, você toma stop. E aí é muito comum a galera que fez análise técnica falar que a análise técnica não funciona. A galera vem, estuda fluxo e fala que fluxo não funciona. Aí a galera vai para uma outra técnica, transforma aquilo num setup também e depois fala que não funciona. E aí depois de vários anos tentando, a galera chega e fala, isso aqui é jogo. Isso aqui é cassino, isso aqui não funciona. Quando na realidade o problema sempre somos nós, pessoal. Não adianta, não é a técnica que vai te transformar em vencedor. A técnica, pessoal, ela é uma estratégia que você vai utilizar para entrar numa operação, ok? A técnica, ela vai te trazer probabilidade, mas se você não pegar aquela técnica e olhar ela como um negociador e não como jogador, não adianta. Se você, a partir do momento que você aprende, eu aprendi região de valor, pronto, tá aqui. Agora se chegar aqui é venda, se chegar aqui é compra, se chegar aqui é compra, se voltar aqui é venda, se chegar aqui é compra, se voltar aqui é venda. Se você não trouxer um contexto além disso, tá? Você vai bater aqui, ele vai voltar, você vai vender, ele vai te estopar, vai respeitar essa e vai voltar. E aí você vai querer comprar nessa, né? Aí você vai comprar, ele vai te estopar porque ele vai perder mínima. Quando na realidade você tinha que ter interpretado o seguinte, a melhor região para vender é essa e a melhor região para comprar é essa. Essa não é a melhor região nem para vender nem para comprar. Essa aqui não é região para você comprar caso ele ganhe. E essa aqui é uma boa região para vender caso chegasse lá. Yoshio, mas peraí então. Então, basta eu olhar o gráfico. Basta eu olhar o gráfico. Para que eu vou ficar então identificando região de valor? É só olhar onde o mercado deixou o gráfico. Por quê, galera? A região, ela vai te trazer uma antecipação do movimento. Por exemplo, vamos supor que o mercado ele está caindo. Ele tá passando, ele brigou aqui, né? Vamos supor que ele faz isso aqui, ó. E continua caindo. Beleza? E aí eu tenho o último topo validado aqui. Legal? Mas vamos supor, pessoal, que em algum momento o mercado... Vou até fazer diferente, tá? Ele faz isso aqui, ó. Ele pega, entra na estrutura de baixa. E aí ele forma uma região de valor aqui. Ele não vem fazer pullback e perde ela. Graficamente falando, pessoal, você não vai ter nada aqui. Você não vai ter nada no gráfico. Você vai ter uma perna que caiu. Só que, quando o mercado mostrar para você que ele marcou uma mínima e você traçar uma FIBO, e vamos supor que dentro dessa FIBO você tem 50% ou 61 de 0,8 aqui, no gráfico, o seu topo vai ser aqui.
Mas você que é leitor de fluxo, você sabe que essa região ela é importante, porque você viu a trocação ali, você viu a quantidade de lote negociado, você viu que teve uma briga, você viu que teve uma tentativa do comprador defender e o vendedor conseguiu vencer aquela batalha. Então, a hora que ele voltar aqui, você não precisa esperar ele formar um topo para você vender, você já vai vender. E quando você olhar o gráfico pronto, você vai olhar e falar assim: nossa, olha, eu vendi no topo. O grafista, por si só, ele só vai conseguir vender um topo que já existe ou comprar um fundo que já existe. O leitor de fluxo ele consegue antecipar um topo ou um fundo. Por quê? Porque o fluxo ele vem antes do gráfico, pessoal. Se existe esse fundo, é porque o fluxo mostrou alguma coisa aqui antes dele deixar esse fundo. Se aqui, vamos pegar um exemplo aqui, igual eu vejo a galera falando assim: ah, mas eu não preciso aprender fluxo, certo? Mas pensa o seguinte, galera: e se o dólar um dia chegar a trabalhar a 6,50, certo? Você tem gráfico no 6,50, nos R$7? Você não tem. Quando o mercado bater máximas históricas, mínimas históricas vai ser muito difícil, né? Mas renovar a máxima histórica. E aí, você vai ter que esperar o gráfico formar um padrão para você começar a olhar uma condição de venda? Então, o leitor de fluxo não. O mercado rompeu máxima histórica, está subindo, eu não tenho referência passada, certo? Só que se o fluxo mostrar para mim que está tendo uma briga, que o mercado está absorvendo, que o mercado está precificando uma região, eu posso fazer uma venda ali e no final do dia eu falar: olha, vendi na máxima histórica do dólar. O grafista muitas vezes não vai conseguir entrar numa operação dessa. Por quê? Porque ele não tem referência passada para falar aqui é uma resistência, tá? Então, assim, o fluxo para mim foi um grande divisor, mas é o que eu sempre falo: dá para ganhar dinheiro na análise técnica? Dá para ganhar dinheiro só operando fluxo? Dá. Agora, de nada adianta você ser um bom leitor de fluxo, ser um bom grafista, mas não saber formar um contexto, tá? O contexto ele é tão importante quanto a leitura, beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para trazer essa informação para vocês, tá? Eu percebo muita gente que sabe ler fluxo muito bem, mas não sabe escolher as melhores regiões para operar. Eu conheço pessoas que operam gráfico muito bem e tem resultado com o gráfico, e tem muitas pessoas que metem o pau no gráfico falando que não funciona, quando na realidade, galera, não é o gráfico. O gráfico ele é o histórico. Onde está caro, onde está barato. O gráfico ele vai te mostrar, ele está vindo de onde até onde. Pô, se ele está vindo daqui até aqui, eu vou tomar cuidado com compras por aqui. Vou deixar para comprar mais barato. Aqui eu vou olhar mais para vendas. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse novo formato. E é isso, até o próximo vídeo. Fui!